2021 foi o ano que eu favoritei muitos livros e o vídeo de hoje é sobre eles. Eu sou a Júlia, do Estante da Ju, e vou trazer para vocês hoje os meus favoritos de 2021. Mas antes, dê um like no vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal. Eu também tô no Instagram, no Twitter e faço lives na Twitch. O calendário ainda meio bagunçado, mas entra que de vez em quando eu tô lá. Vou deixar na descrição todas as minhas redes e também todos os livros citados, para caso vocês se interessem por algum e queiram comprar. Também usem o meu link que eu ganho uma pequena comissão sem impactar no valor da compra para vocês. Mas vamos lá. Vou começar pelos e-books e eu vou deixar aqui a capinha dos livros que eu for falando. Não está por ordem de favoritado, tá? Nem por, gostei mais ou gostei menos. Não, foram os favoritados ao longo do ano. Será que se eu reler esses livros eu vou favoritar de novo? Não sei, tá? Todas foram primeiras leituras que eu favoritei. Talvez uma releitura eu mude de opinião. Temos alguns livros polêmicos, mas vamos lá. Primeiro foi Intensa Paixão, da autora Jennifer Alves. Foi uma parceria que eu tive, esse eu lembro, foi logo no início do ano, logo em janeiro. Foi o primeiro livro que eu li da autora e eu fiquei simplesmente apaixonada pela intensidade da história, pela forma simples, pela narrativa cativante dela. Tanto que depois eu li todos os lançamentos dela, ainda tenho que ler, porque ela tem muito livro. Mas Intensa Paixão vai contar a história da Laura e do Ruslan. Ele se passa na Ucrânia. Isso aí já me deixou, diferente. Não tem muitos livros que a gente pegue que se passam na Ucrânia, né? Então, foi legal por conhecer uma nova cultura. É um romance, porém não é só romance. Ele tem mistério, tem gatilhos, tá? De abuso sexual, de violência doméstica. Então, de assassinato, de violência, né? Então, assim, tem que tomar cuidado. Quem é um pouco mais sensível para esses temas e já sabendo que vai encontrar. Mas, enfim. A Laura, ela sofreu abuso do padrasto e isso deixou uma marca grande nela. Ela já é uma adulta, se mudou para a Ucrânia para tentar fugir desse padrasto. Ela era brasileira, é brasileira. E primeiro acho que ela foi para a Rússia porque ela conseguiu uma bolsa de estudo na Rússia e depois acabou indo para a Ucrânia. Mas esses traumas do passado dela deixaram muitas marcas que a terapia, ela faz a terapia, mas ela não lida bem com o toque. Qualquer toque de qualquer pessoa. Ela não consegue, ela se retrai, dá um pânico nela. E ela é uma jornalista e ela recebe uma matéria para entrevistar um serial killer. Ela tem que ir na cadeia entrevistar esse serial killer, porque parece que se eu não me engano, ia fazer aniversário dos assassinatos. E então o jornal queria fazer uma matéria sobre ele. Só que ela se identifica. Tá? É meio estranho falar, tá? Mas ela se identifica, ele nunca falou que assassinou, ele sempre falou que era inocente, nunca falou, não, fui eu que matei mesmo. O que normalmente os serial killers eles fazem, né? Eles gostam, eles assinam os crimes, eles, né, quando são pegos, fiz mesmo. E não, muito pelo contrário. O Ruslan, ele foi preso com 17, 18 anos, se eu não me engano. E por conta desses crimes.
são muitos assassinatos de mulheres, todas mulheres, de forma brutal. Então, e ele sofreu muito, muito, muito na cadeia. A Laura, ela sentiu uma empatia por ele, né? Não foi um amor à primeira vista, talvez, ou tenha sido, mas enfim. Não é, estou extremamente apaixonada, pá. Não. É um amor que é construído. Spoiler. Não é spoiler, mas enfim. E ela começa a investigar a vida do Ruslan, investigar os assassinatos, porque ela acha que ele é inocente. Ela acredita quando ele diz que é inocente. Ela vê, né, os traumas dela, ela consegue enxergar no Ruslan. Então ela se identifica com ele e acredita na inocência dele e começa a pesquisar a fundo, a investigar para tentar mostrar a inocência. E a história vai se passando por aí, né? A investigação da Laura, como o Ruslan, ele é importante para ela, para a questão dos traumas, como ele muda a vida dela com relação a isso. Claro, não é uma mudança assim, né, de uma página para outra. Tem todo um andamento, um processo, né? Então, esse eu sei, foi o primeiro favoritado do ano. O próximo e-book que eu favoritei foi Um Estranho Sonhador, que está no Kindle Unlimited. Ele foi escrito pela Laini Taylor e é uma fantasia. Eu li ele numa leitura coletiva. Não dava muita coisa pelo livro, né? Não foi um livro que eu me apaixonei quando eu li a sinopse, quando eu fiquei sabendo da premissa dele, mas eu falei, tô no clube de leitura, vamos ler. Demorou um pouquinho para engatar, mas quando engatou a história do Laszlo Estranho, um bibliotecário, um amante pela leitura, engatou e eu não conseguia parar de ler, Se eu não tava lendo, eu tava pensando no livro. Foi um livro que, assim, eu terminei em prantos, tá? Chorei o livro inteiro, mas terminei ele em prantos. Tenho, inclusive, que ler A Musa dos Pesadelos, que é a continuação, ele é uma duologia. A Musa dos Pesadelos não está no Kindle Unlimited, mas eu também tenho ele em e-book. É um livro que eu li em e-book, mas quero físico, talvez em inglês, quem sabe. Mas foi um favoritado também. O terceiro favoritado foi O Jardim das Borboletas, da Dot Hudson. Não sei se é assim que se fala. É um thriller psicológico também, cheio de gatilhos, sequestro, estupro, né, abuso sexual, violência, cárcere privado. Ele é um livro pesado, não é um livro levinho, então assim, eu recomendo, mas com todas essas observações, né? É perigoso, é um livro que você fica puxado, é um livro que você tem que parar a leitura, dar uma respirada para poder continuar, porque tem cenas bem, bem pesadas. Ele puxa muito no psicológico, então... O Jardim das Borboletas, nada mais, nada menos que é um local onde uma pessoa, um homem, ele sequestra meninas, deixam essas meninas nesse jardim, nessa redoma, e tatua borboletas nelas. Quando ele finaliza a tatuagem, começam os abusos. E ele acredita que tá fazendo bem para essas meninas, porque eles tiraram, né? Tiraram ela das ruas, melhoraram a vida delas, mas não é bem assim. Ele acredita estar fazendo bem, de tanto que ele é problemático da cabeça. Mas foi um livro que eu também fiquei bastante envolvida com a história. Foi leitura coletiva do Clube da LC. Então, assim... Acho que por ser uma leitura coletiva, né, por ter metas, e o Clube da LC a gente não é meta semanal, a gente tem 3 discussões durante a semana.
terça, quinta e domingo. Então não era um livro que você pegava para ler e conseguia ler muitas páginas. Primeiro, para cumprir a meta, e segundo, que ele é bem pesadinho. Tá no Kindle Unlimited também, tá, gente? Então, se você curte livros com temas mais pesados, thrillers com essa temática, vai fundo. Se você tem receio, se você tem problemas com essas temáticas, eu não recomendo a leitura. Ok? Então, e o último é esse, ele é levinho, leitura coletiva também, que a gente adora uma leitura coletiva nesse canal. Foi A Pequena Livraria dos Sonhos, da Jenny Colgan. Ela, eu não lembro o nome da personagem principal, mas enfim. Ela perde o emprego, ela trabalha numa biblioteca, ela perde o emprego por causa das atualizações, da transformação, fechamentos de biblioteca para transformar em espaços multimídias, enfim. Tem no início bastante essa discussão da diminuição das bibliotecas, da importância que elas têm, né, e que não tá sendo valorizado. E também traz a importância dos livros, fala muito de leitura, de como o livro muda a vida das pessoas. E eu achei um livro muito lindo, né? Pra gente que gosta de ler, pra quem gosta de ler, e uma coisa que eu fiquei de queixo caído. O livro cita, né, vários livros. E quando a gente foi leitura coletiva, a gente foi pesquisar, a gente foi atrás dos livros. E a autora inventou os livros que ela estava falando. Então, assim, ela deixou a gente com vontade de ler livros que não existem, tá? Começando por aí. E é assim, ela perde o emprego, então ela decide mudar de vida. Ela decide ir atrás do sonho dela, que é abrir uma biblioteca viajante, uma biblioteca itinerante. E ela acaba abrindo essa biblioteca, ela não consegue, ela mora em Londres, e ela não consegue espaço para deixar a van que ela compra para fazer dessa biblioteca, que é a Pequena Livraria dos Sonhos. Biblioteca não, perdão, livraria. Então, e ela compra essa van, ela vai conseguir essa van lá na Escócia, né? Porque Londres, a Escócia, eles são vizinhos. Então, ela acaba, quer saber, ela não consegue espaço para, né, vender os livros em Londres, deixar a própria van parada, estacionada. Então, ela quer saber, vou pra Escócia. Problema nenhum, mudou de vida radicalmente, com muito medo, mas mudou. E ela passa a viver, né, dessas vendas de livros. Aí ela encontra personagens lindos, maravilhosos, escoceses, alguns não. Mas temos muito livro, muita leitura, muitos homens de kilt. Mas é um livro que é aguinha com açúcar, romance, sessão da tarde, uma delícia de ler. Agora vamos para os físicos. Vamos lá. O primeiro livro físico que eu favoritei, né? Não sei se foi o primeiro, mas que eu vou trazer aqui para vocês é Livro para Recomeçar, da Paola Alexandra, um romance de época nacional que eu não canso de panfletar, porque ele é perfeito. É um romance de época, mas que se passa na maior parte da história no Brasil. Ele vai contar a história da Anastácia, que é a Condessa de Vienne, não sei. Ela é internada pelo marido, ela é dada como louca pelo marido, depois que ela descobre todos os crimes que ele cometeu, que ele pretende cometer, né, os planos dele, e tenta denunciar numa festa em Londres que eles participaram.
Depois dessa festa, ela é dada como louca. Eles já vinham para o Brasil, já tinha uma viagem marcada para o Brasil, porque ele é um conde, tem fazendas de café, enfim. Então eles já viriam para o Brasil por conta disso. E ela é taxada como louca e é presa no hospício para alienados do Rio de Janeiro. Em contrapartida, temos Anastácia presa no hospício de um lado e temos Benício, que é Benício de Sá, que ele é conhecido como bastardo do café, porque ele é bastardo, filho bastardo de um importante cafeicultor do Brasil. Só que ele tenta, ao máximo, desvencilhar da imagem do pai. Ele não quer ser... Não quer ter sua imagem vinculada com a do pai. E ele abre uma empreiteira de construção, né? Uma empreiteira, faz construções muito bem sucedida, né? Que vem crescendo. Quando a Anastácia ela sai finalmente desse hospício com a morte do marido, ela resolve ajudar mulheres que passaram pelo mesmo que ela. Abusos, violência doméstica, né? Ser internada no hospício por conta de só falar a verdade, enfim. Então ela usa a Fazenda Devine, né? Como um centro de ajuda, um lugar seguro para essas mulheres. E também tem muito a ver com um dos crimes, né? Que o marido dela cometeu. Enfim, não vou dar muitos detalhes para vocês para não estragar um pouco da história. É um livro forte, né, de empoderamento feminino, de união feminina pelo bem dos outros. É um livro extremamente atual, ele pode se passar, né, ser um romance de época. Eu não sei exatamente a época que ele se passa, se é final do século XIX, início do século XX, não tenho certeza, mas traz temas nem sei, super atuais, sobre a mulher, sobre o feminino, sobre o patriarcado e tudo que a mulher sofreu, né? Ele tem essa mensagem, ele traz muito tudo o que a mulher era considerada e que ainda perpetua até os dias de hoje. Óbvio que de forma diferente, mas que a gente ainda não conseguiu se livrar dessa, quando eu digo a gente, a sociedade, de forma geral, óbvio, não são todas as pessoas, mas a se livrar dessa visão da mulher como objeto, da mulher sem valor, né, como ser humano, como pessoa, enfim. Amo. Outro favoritado foi Corte de Chamas Prateadas, da Sarah J. Maas. Para mim, o melhor livro da série Corte. Único favoritado. O segundo foi 5 estrelas, mas esse foi 5 estrelas favoritado. Nesta, muito melhor que Fairy. Perdão para os fãs de Fairy Archibald, mas nesta é tudo na minha vida. Ela é uma personagem feminina forte, tem seus problemas, ela não é perfeita. Eu acho que é justamente isso que faz com que ela seja maravilhosa, sabe? A construção dela. Ela cometeu muitos erros, comete muitos erros. Talvez a forma como ela tenha lidado com os problemas, né, do passado tenha feito ela ser odiada, talvez, nos primeiros livros. Lembrando que os primeiros livros a gente tem a visão da Fairy. Então não é uma visão imparcial. Não estou defendendo, não estou falando que todas as atitudes da Nesta são lindas, maravilhosas. Não é isso. Porém, existe uma explicação, né? Não foi só a Fairy que sofreu por conta do pai, por conta do passado. Não foi só a Fairy que sofreu na mão da mãe, tá? A Nesta, ela podia ser a preferida
da mãe, mas isso também trazia problemas, né? Porque você é preferida que vai ser um amorzinho, né? Talvez a preferida seja a que mais sofre, enfim. Então, esse livro fez com que a gente entendesse mais a Feira, a Nesta, as atitudes da Nesta. Tem uma transformação, eu vi muita gente reclamando. Ah, mas ela mudou completamente. Mas é justamente isso. Ela não mudou de um capítulo para o outro, de uma virada de página. Houve toda uma construção, uma demolição dos muros que ela colocou em volta dela para se proteger. Então, acho que o livro é sobre isso. É sobre o cair dos muros da Nesta. É a Nesta se conhecer, né? E deixar que os outros a conheçam. Claro que temos o Cass. Enfim, o Cassian maravilhoso que ajuda a demolir esses muros. Então, se ele quiser me ajudar a demolir os meus, eu também gostaria bastante, mas enfim. Temos outros personagens, temos a Gwen. Gente, eu sou péssima pra nome, perdão. Temos mais uma que eu não lembro o nome. Esse é um livro também que existe toda uma construção do feminino, né? Da luta feminina. Então, que eu gostei bastante. Pra mim é o melhor deles. Eu só li esses livros da Sarah J. Maas. Eu ainda não li Cidade da Lua Crescente. Está nas metas de leitura desse ano. Não li Trono de Vidro. Pretendo ler. Trono vai ficar um pouquinho, porque são muitos livros já. Então, assim, tá finalizado, mas são muitos livros. Então vai ficar um pouquinho, quem sabe, ano que vem. Mas, favoritado. Temos também Férias nos Hamptons, da Sarah Morgan. Eu amo a série Pra Nova York com Amor. Eu achava que acabaria no terceiro livro, porque inicialmente a história das três amigas, enfim. Mas ele continuou. E esse livro vai trazer a história da Felicity, da Felice Knight. Ela é gêmea da Harriet. Ela é gêmea da Harriet e elas têm uma empresa de passeadores de cachorro. A família Knight, né? Eu consigo dividir os livros dessa série, que são 6, em 2 partes. A primeira parte, que é a história das 3 amigas, então é um livro para cada amiga. E essa segunda parte é a história da família Knight, que é simplesmente Nova York. Foi a história do Daniel, que é o irmão mais velho. Essa é a história da Felicity. E o terceiro, no caso o 6º livro, é a história da Harriet. A Felicity, a família Knight, ela sofreu muito, né? Com um pai super abusivo, super violento. Não só violência física, mas violência psicológica, que traumatizou demais as crianças, demais os filhos, e cada um lidou de uma maneira. A Felicity, a Felice, ela lidou de uma forma mais agressiva, né? Ela, para tirar um pouco o foco da irmã, para proteger a irmã, ela meio que se colocava de frente, às vezes até discutia com o pai para que a atenção ficasse nela e não fosse na Harriet. O pai deixou marcas profundas na personalidade da Felice, porque era uma pessoa que sempre ficava repetindo que ela não valia nada, que ela não sabia fazer nada, que ela não tinha valor nenhum, que ela não ia ser ninguém na vida. E isso deixou sequelas, né? Ela não conseguia se envolver. Ela chegou a casar com o Seth, que a gente vai conhecer a história dos dois. Mas que o casamento não deu certo, durou meses. Ela casou também muito nova, por motivos. Teremos motivos para este casamento, que eu não direi, porque não vou dar spoiler do livro.
E ela não conseguia se relacionar com homem nenhum. A questão da empresa, ela nunca estava satisfeita, ela sempre precisava se provar. Provar para os outros e provar para ela mesma que ela tinha valor, que ela conseguia fazer, criar coisas, ser bem-sucedida. Mas a história mesmo é ela tá linda e contente em Nova York com a empresa dela maravilhosa. E e um dos clientes dela, ela precisava levar um cãozinho na clínica veterinária. E o Seth é veterinário. E ele estava trabalhando nessa clínica, ele estava substituindo, fazendo um favor para um amigo. E ela meio que se vê em pânico, porque ela tinha sentimentos pelo Seth, mas que eles se afastaram. Enfim. Então ela resolve, a avó mora nos Hamptons, e ela resolve ir ajudar a avó, que levou um tombo, então ela precisava de cuidados, enfim. Ela vou para os Hamptons. Não tem nada a ver porque o Seth está em Nova York. É porque eu quero ir para os Hamptons ajudar a vovó. Só que o Seth, ele não mora em Nova York. Ele só foi ajudar o amigo. Ele mora mesmo nos Hamptons. Então a Felice, para fugir do Seth, vai justamente para onde ele mora. E nisso eles começam a conversar, coisas que eles não fizeram, que fez com que o casamento deles acabasse. A colocar, né, todos os problemas colocar as cartas na mesa, né? A conversar sobre tudo que não deu certo, sobre o que ela achou, sobre os achismos dela, sobre os achismos dele. Enfim, e é uma história linda. Vocês já perceberam que eu gosto de uma personagem com problemas, com feridas a serem curadas, não é mesmo? Então foi um favoritado. Falando em personagens com feridas a serem curadas, temos todas as suas imperfeições da Colleen Hoover. Quero deixar bem claro, eu favoritei este livro, porém eu sei que ele tem problemas, ok? Pra quem não conhece, é a história da Queen e do Graham. Eles se conhecem quando a Queen vai visitar o noivo, está semanas para se casar. Ela encontra um cara na porta do noivo, do apartamento do noivo, e o que você tá fazendo aí? Que não sei o que, o cara está atormentado. E ela descobre que a namorada deste cara está dentro do apartamento com o noivo dela fazendo coisinhas. Enfim. Eles se conhecem assim, trocam telefone, blá blá blá. Mas não rolou nada. Um tempo depois, eles se reencontram. Aí surgem, se apaixonam perdidamente, casam. E o sonho da Queen é ser mãe. Porém, ela não consegue engravidar. E isso vai desgastando e muito o casamento dos dois. Porque é um sonho da Queen, então isso meio que deixa ela... ela se sente menor por conta disso. Por não ser só um sonho, mas ela se sente... Ela sente que ela tá tirando do do Graham, perdão, a chance de ser pai, que ele não externaliza, ele não cobra dela a questão de ter filhos, até porque eles tentam a adoção, só que o Graham, ele se envolveu, teve problemas na juventude, e isso deixou ele fichado. Então isso faz com que eles não consigam adotar, por conta dos problemas do passado do Graham. Ele fica com a ficha suja. Então, eles não conseguem... Ela não consegue engravidar. E eles também não conseguem adotar por conta do Graham. Dos problemas do passado do Graham. E isso vai separando, vai distanciando cada vez mais os dois. E é justamente isso o livro, né? Ele é intercalado entre presente e passado. Então, assim, o presente é o casamento ferrado, já praticamente inexistente. E o passado é eles felizes e contentes no início do relacionamento, início do casamento, enfim. Tudo às mil maravilhas.
Então a gente consegue ver que eles foi um casal muito feliz, mas que faltou diálogo, faltou terapia, né? Então, um dos pontos que mais me incomodaram no livro foi a questão, a forma como a terapia foi tratada, como algo que não resolve, algo, a gente tentou, mas não deu certo, então eu não acredito. Então, traz problemas fortes, é um gatilho, né? A dificuldade de engravidar é um gatilho para muita gente. Então, eu acho que o pouco caso que foi feito da terapia foi, para mim, um dos pontos mais negativos, o ponto mais negativo do livro. Mas não tira a sua importância, não tira a jornada dos personagens. Gostei que ele não tem um final mirabolante, né? Ele tem um final pé no chão. Então, eu gostei muito. Com a ressalva da questão da terapia, como ela foi abordada, ou não foi abordada, enfim. Mas foi um dos favoritados, acho que é um dos meus preferidos da Colleen Hoover. Outro livro problemático, porque eu vejo muita gente falando bem, mas eu vejo muita gente metendo pau nesse livro, foi Clube do Livro dos Homens, da Lyssa Kay Adams. Inclusive, estou louca para a continuação. Esse é um livro do Gavin, que vai contar a história do Gavin e da tia, da Thea. Eles estão se separando, enfim, acontecem algumas coisas no casamento que fazem com que eles se separem, mas os dois ainda se amam muito. O Gavin, ele é um jogador de beisebol famosão. E ele fica arrasado. E os amigos resolvem ajudar o Gavin a reconquistar a mulher. Como? Um bando de homens ajudando o outro a reconquistar a mulher. Como? Lendo romances de época. Vamos pegar os romances de época, vamos ler, vamos, ver o que as mulheres gostam, e eles tentam reproduzir algumas cenas, algumas situações do romance para ele tentar reconquistar a mulher. E assim, tem muita coisa engraçada. Eu gostei muito do livro. Tem gente que vê algumas problemáticas, que assim, muitos estereótipos, enfim. Sim, não vou negar. Eu não discordo de quem não gostou do livro, eu entendo. Mas assim, pra mim funcionou bastante como uma leitura leve, uma leitura pra se divertir, sabe? Sei, um romancezinho clichê. Mas eu gostei muito da pegada do vamos usar livros, romances de época para entender as mulheres. Como se as mulheres do século XIX fossem exatamente iguais às mulheres do século XXI. Mas enfim. Então é muito engraçado eles tentarem pegar cenas, desses romances para colocar nos livros. Enfim, Clube do Livro dos Homens foi um favoritado de 2021. Eu acho que não acabaram os romances. Vou pegar mais um. Esse eu fiquei morrendo de medo de ler, porque ele acho que 99% das pessoas amam esse livro, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, da Taylor Jenkins Reid. Então eu fiquei morrendo de medo. Gente, se eu pegar e não gostar desse livro, o que eu faço? Eu vou ser cancelada. Mas eu amei, eu favoritei. É um livro que eu quero ter pra reler, porque é um livro que quem não gosta diz, absurdo. É porque ela usou o corpo pra conseguir as coisas. Enfim, gente, é a realidade. Não tô dizendo que... Tá, vamos lá. Pra quem não sabe, Evelyn Hugo é uma atriz de Hollywood, famosíssima, se casou 7 vezes, o nome dela estava direto nas fofocas, não só pelos filmes, mas como pela vida amorosa dela.
E é narrado por ela. Ela já tá... Aqui ela já tem 70 anos, se eu não me engano, ou mais um pouquinho. Não lembro. E ela resolve contar a vida dela. Ela resolve contar, né? Tanto que a Monique Grant, que é a jornalista que ela escolhe para contar a história da vida dela, que a Evelyn escolhe, pergunta quem foi dos 7 maridos, quem foi o seu amor verdadeiro, né? Quem você mais amou. E é isso que ela conta, é a jornada da vida dela pra gente entender quem ela realmente amou, quem foi o grande amor da vida dela. E é um livro que é uma porrada na sua cara, sabe? Porque ela vai contar como era a indústria cinematográfica da época. Quem não gostou por conta disso, tem todo o direito de não gostar. Mas assim, contou a realidade. Ela não contou, a Taylor, ela não colocou nenhuma mentira nos livros. A mulher, para conseguir seu espaço, infelizmente, para conseguir seu espaço na indústria cinematográfica, não tô dizendo que todas, não tô dizendo que até hoje é assim. Teste do Sofá tem até hoje, tá? Mas assim, principalmente naquela época, tinha que seduzir, sabe? Não, se você não tentasse, se você não tivesse um conhecimento, a Evelyn, ela não era uma ninguém, digamos assim. Então, para ela se inserir na indústria cinematográfica, ela precisava ser diferente. O talento, infelizmente, o talento não bastava na época. Você não precisava, tinha que ser... Só ser talentosa não bastava. Você tinha que ter alguma coisa a mais. Ou gente importante pra te colocar lá dentro, ou seduzir. E a Evelyn soube muito bem usar. Ela sabia que ela era uma mulher bonita, que ela era uma mulher gostosa, e ela usou isso a seu favor. Isso nem sempre foi bom pra ela, tá? Mas eu acho que é isso. Então, é um livro... Não era o que eu esperava. Foi muito mais do que eu esperava. E eu acho que retrata muito bem o cenário cinematográfico dos anos 70, 80, não sei, 50. Sou péssima pra isso, gente. 50, 60. Ok? Favoritado. Então, estou no grupinho dos favoritados. Faltam 2, gente. Favoritado, esse é o penúltimo favoritado. E eu acho que foi o penúltimo do ano, não sei. Procure nas Cinzas, do Charlie Donlea. Eu sou apaixonada por este autor. Amo os livros dele. Confesso que não me deixe sozinho. Nunca me deixe sozinho. Nunca saia sozinho. Não foi um livro que eu amei, tá? Não foi um livro que me prendeu tanto, então eu fiquei com medo de Procure nas Cinzas ser assim também. Será que não tá? Já foi? Passou a minha apaixonite pelo Charlie? Não passou. Procure nas Cinzas, 5 estrelas, favoritado. Ele vai trazer não como plano de fundo, mas uma das temáticas, uma das situações do livro e que vai meio que impulsionar a história é o ataque das Torres Gêmeas. Uma das mulheres que é dada como morta, né, do ataque das torres, ela estava sendo acusada de assassinato de um autor famosíssimo. E, inclusive, ela estava se encontrando com o advogado nela quando houve o ataque das torres e caiu tudo, enfim. E ela sumiu, desapareceu, foi dada como morta. E estavam com um programa, né, 20 anos depois, tanto que o título é 20 Years Later, se eu não me engano, o título original.
com um programa para pegar as ossadas, né, que foram encontradas nos entulhos, enfim, depois do ataque, para tentar reconhecer as pessoas, identificar. E a primeira pessoa que o programa identificou foi essa mulher. Então, uma jornalista, deixa eu ver se eu consigo achar o nome dela aqui, Avery Manson, ela, opa, tem uma história aí e eu vou correr atrás. Ela foi, né, tava chegando ao aniversário de 20 anos dos ataques e ela foi correr atrás, vamos saber quem era essa pessoa que foi encontrada. Ela não tava esperando uma história grandiosa, né? Mas ela achou e ela foi meio que tentando desvendar esse crime, inocentar essa mulher. Então o livro é meio que isso, ela tenta fazer uma reportagem para tentar inocentar essa mulher que foi morta, né, no ataque, enfim. E é sobre isso. O final é impactante, como sempre, como o Charlie gosta de fazer, deixar a gente com cara de palhaça, mas favoritadíssimo. E por último, A Biblioteca da Meia-Noite. Temos gatilho logo no início, ok? Gatilho de suicídio, então se você, no início, mas temos alcoolismo, entre outros gatilhos. Então se você é uma pessoa que tem sensível a esses temas, ou não lê, ou vai já preparado para o que você pode encontrar. A Biblioteca da Meia-Noite vai contar a história da Nora Seed. Ela, logo no início do livro, ela tá afastada da família, ela perde o emprego, ela com 35 anos, ela 35? Ela se vê assim, cara, o que eu fiz da minha vida, sabe? Quem eu sou? Então ela se vê, ela já tem um histórico de depressão. Então ela se vê desgostosa, ela perde o gato e ela comete o suicídio. Só que entre a vida e a morte temos uma biblioteca. E nessa biblioteca, a Biblioteca da Meia-Noite, ela tem a opção de viver várias possibilidades da vida dela, né? Várias ramificações. Se eu mudasse uma escolha ali, minha vida ia ser assim. E ela ia vivendo, e quando ela visse uma vida que valia a pena ser vivida, ela ficava nessa vida. Então o livro é, né, essas várias vidas da Nora Seed. Quem ela poderia ter sido, enfim. É um livro de autoconhecimento. É um livro que fala pra você, para de ficar pensando nos e se's, né? A vida você vai viver arrependimentos, porque a vida é feita de escolhas. Não necessariamente a gente vai sempre escolher o que é bom pra gente. Mas foi um favoritado. Foi um livro que eu saí, caramba, sabe? Então, esses foram os favoritados de 2021. Tivemos bastante livros favoritos. Me conta se vocês já leram alguns desses livros, se gostaram, se não gostaram, se querem ler, quais os favoritos de vocês de 2021. E não se esquece, vou falar de novo, curte o vídeo, dá like no vídeo, ativa o sininho, se inscreve no canal. E até a próxima.